Programa da TV Aparecida em Comunhão. Esse momento que eu quero realmente estar em comunhão com você, que está aí na sua casa, na sua comunidade. Momento em que nós abrimos a nossa Bíblia e eu queria que você abrisse no Evangelho de São Lucas. Estamos conversando sobre São Lucas, esse evangelista maravilhoso, evangelista da misericórdia do Pai, evangelista de Jesus, bom samaritano, evangelista principalmente do Divino Espírito Santo, evangelista de Nossa Senhora. E assim a gente vai olhando para Lucas e vai descobrindo, rememorando, refletindo, olhando o espelho daquilo que foi a vida das primeiras comunidades cristãs. Tenho a alegria de contar mais uma vez com o professor Francisco Orufino, doutor em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria novamente estarmos aqui no programa Em Comunhão, conversando com o senhor e com o João Cláudio sobre o Evangelho de Lucas. E é o João Cláudio Rufino que complementa, muitas vezes aí trabalhando pelo Skype conosco e hoje aqui. Exatamente. Junto com a mamãe, né? Exatamente. Que coisa boa, viu? Sejam bem-vindos. Ele também é doutorando, é mestre em teologia pela PUC. E nós estamos conversando sobre São Lucas Evangelista. Já demos uma introdução, vamos agora, nesse pouquíssimo tempo, passar rapidamente algumas coisas importantes desse Evangelho. É para ajudar você a ler o Evangelho, a meditar, a fazer aquela leitura orante do Evangelho, né? Então, vamos primeiro ver um versículo de Lucas, capítulo 23, versículos de 44 a 47. Era cerca da hora sexta, quando o sol se escureceu e a terra inteira cobriu-se de trevas até a hora nona. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Gritando com voz forte, Jesus disse: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Orufino, esse texto, né, eu acho muito interessante, né? Jesus entrego, dizendo: Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Traduz essa teologia do Espírito Santo de Lucas? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar de que o Espírito Santo vem para Jesus quando ele vence as tentações no deserto. Sim. E cheio do Espírito, Jesus vai para Nazaré e prega na sinagoga de Nazaré, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito Jesus entrega na cruz. Deus o recompensa devolvendo esse Espírito e ressuscitando Jesus. Então, esse Espírito é a entrega de Jesus. E a recompensa da entrega de Jesus na cruz é o retorno do Espírito através da ressurreição. E aqui nós temos uma nuance muito importante no Evangelho de Lucas, que Lucas muda a palavra do centurião. No Evangelho de Marcos e de Mateus, o centurião diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Sim. Lucas muda. Ele agora coloca o centurião dizendo: verdadeiramente esse homem era um justo. A justiça de Jesus é viver na plenitude do Espírito. E é essa plenitude do Espírito que Deus o recompensa e lhe dá novamente o Espírito através da ressurreição. Como toca em você essa paixão segundo Lucas? Olha, esse texto realmente é riquíssimo, não é? Sim. É interessante que no Evangelho de Lucas, exclusivamente, aparece Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse texto, na realidade, é um salmo. Ah, sim. É o Salmo 31, no versículo 6. Jesus, na cruz, reza um salmo. E é um salmo, Padre Ulisses e Orufino, que trabalha a súplica na provação, a súplica na dificuldade. E, nesse sentido, quando nós acompanhamos o movimento da poesia desse salmo, nós percebemos que começa com a súplica e ele vai terminar com o repouso do salmista na confiança em Deus.
Ou seja, na cruz, Jesus reza. Esse é um detalhe importante, ele confia. Outro detalhe importante dentro desse texto é nós percebermos que, já fazendo um outro salto, o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais vai tratar de Jesus rezando. Coloca Jesus em oração constantemente, ou seja, na cruz não poderia ser diferente. Um outro detalhe maravilhoso aqui corresponde ao fato de que o véu do templo se rasga. Isso acontece em outros textos também, mas aqui de modo especial, representando essa teologia da abertura a todos os povos e nações. Todos agora têm acesso. A aliança com o Pai, não estão excluídos dela. Daí então vem a figura desse homem pagão que reconhece Jesus como justo, como falava o Ouro Fino. Ou seja, um pagão que, ao ver aquela manifestação do Cristo sofredor, se abre a essa experiência de reconhecimento de Jesus como o que sofre, não é? Então é muito interessante esse detalhe aqui também, que eu destacaria nesse texto. Eu acho que é tão importante, né, que a gente percebe aí em Lucas, né, certas nuances, né, bem diversas dos demais evangelistas, né? Eu tinha sempre também esse sentido de que Jesus, ele entrega o seu Espírito não somente no sentido de morrer, mas no sentido de nos dar. É esse Espírito que vai ser a força da minha igreja, né? Eu estou morrendo, mas meu Espírito vai continuar. O Espírito Santo, ele vai atuar, ele vai continuar essa evangelização, né? Levar a novidade de Deus para toda a humanidade, para todas as gerações. Quais seriam, que a gente poderia destacar nesse pouco tempo que temos, aqueles grandes temas que vale a pena sublinhar como o diferente em Lucas? Ouro Fino, quais são os temas que tocam profundamente em você nesse Evangelho de Lucas, seja ali a missão na Galileia, seja depois a caminhada até Jerusalém? Quais os temas bonitos, digamos assim, ou fortes que tem em Lucas? Para mim, Padre Ulisses, o coração do Evangelho de Lucas é o capítulo 15. Sim. Onde temos 3 parábolas, mais ou menos encadeadas, tendo como tema Deus é o Pai que vem buscar o que ele perdeu. E aí nós temos, primeiro, a parábola da ovelha perdida. Ou seja, tem gente que se perde fora de casa. Sim. Depois vem a parábola da moeda perdida. Ou seja, tem gente que se perde dentro de casa. Depois vem a parábola dos 2 filhos perdidos, que infelizmente nós chamamos isso parábola do filho pródigo. E pródigo aqui é um detalhe mais do que secundário. É verdade. Ninguém se lembra que pródigo é uma pessoa que gasta irresponsavelmente. Agora, o filho mais novo é como a ovelha, ele se perde fora de casa e deve retornar. Agora, o filho mais velho, ele se perde dentro de casa, como a moeda. E a gente percebe na parábola que o pai só conversa com o filho mais velho. O problema é o filho mais velho. E a parábola acaba com uma grande interrogação, porque Jesus, na sua didática da parábola, Jesus nunca dá a resposta completa. Na parábola, quem dá a última palavra não é quem fala, é quem escuta. Por isso fica a grande interrogação. O filho mais velho aceitou a palavra do pai, obedeceu ao pai, entrou na festa, se reconciliou com o filho, com o irmão mais novo? Cada um de nós temos que responder, porque nós, muitas vezes, somos como o filho mais velho. Estamos dentro de casa, estamos com o pai, mas não conhecemos o pai. E o pai vem nos chamar para a misericórdia. Esse teu irmão estava perdido e nós o encontramos, vem partilhar dessa alegria. Mas o filho mais velho é muito resistente. Então, entender o Evangelho de Lucas é entender essas 3 parábolas e se perguntar: eu preciso voltar para casa como filho mais novo? Ou eu sou um filho rebelde dentro de casa que não acata o que o pai me pede no perdão, na reconciliação e na misericórdia? Esse, para mim, Padre Ulisses,
É o grande coração do Evangelho de Lucas. É a essência, né? E fica sempre a pergunta sobre nós, a nossa vida, né? Porque eu creio que a grande tentação do ser humano, como filho mais velho, é dizer: eu tenho direito, Isso. eu tenho mérito. Eu tenho mérito. Eu tenho mérito, eu Exatamente. tenho direito, entende? E essa não é a justiça de Deus, que é feita de misericórdia. Para você, o que você destacaria? Olha, é um texto riquíssimo. Sim. Eu gosto de verdade muito da obra lucana como um todo. O meu Sim. doutorado é em cima A verdade? da obra lucana, mais dos Atos dos Apóstolos, e me apaixona muito alguns detalhes. E eu queria destacar um detalhe dentro da parábola do dito filho pródigo, Sim. não é? Aqui, que eu acho fantástico, não é? Quando nós lemos o texto, no capítulo 15, no versículo 20, nos é dito justamente que este pai se encheu de compaixão. Sim. Aqui é um verbo grego que vai aparecer 3 vezes dentro do Evangelho de Lucas. Aqui é a última ocorrência. A primeira se dá no capítulo 7, no versículo 13, quando Jesus está diante daquela mulher que havia perdido seu filho, a chamada viúva de Naim. O texto diz que o Senhor se compadeceu dela. A segunda ocorrência é no capítulo 10, versículo 33, na parábola do bom samaritano, quando o texto diz que esse samaritano, vendo aquele homem naquela situação, se compadeceu dele. Olha só que verbo importante, não é? Aqui nós temos uma ação de Jesus, uma ação do bom samaritano e uma ação desse pai de ser compassivo. E dentro do Evangelho de Lucas, ser misericordioso corresponde a fazer exatamente a vontade de Deus. Daí nós vemos, na forma como o próprio Jesus articula ser misericordioso, como o Pai é misericordioso, em Mateus é sede perfeitos como o Pai é perfeito. Aqui é misericordioso. A perfeição é a misericórdia. Exatamente isso. A perfeição é a misericórdia. É o agir de Jesus frente àquela mulher que agora estava sem seguranças na sua sobrevivência, excluída, à margem. É o modo como o samaritano olha para aquele homem decaído, é a forma como o pai acolhe esse filho. É assim que nós devemos ser, misericordiosos como o Senhor é misericordioso. Esse é o desejo de Deus. Eu me lembro da afirmação de uma pessoa que se dizia ateia, que dizia assim: se por acaso existe Deus, o nome dele é compaixão. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Se existe Deus, o nome dele é compaixão. Porque nós sempre pensamos Deus como poder, né? E aí a gente se engana de direção inteiramente. Mas aí então, Ouro Fino, de um lado a gente vê uma coisa muito interessante toda essa compaixão. Agora, por outro lado, comente um pouquinho para nós as bem-aventuranças de Lucas. Entende? Porque dá um certo contraste. Ele fala bem-aventurado e ai daqueles que... Exato. É. Lucas, como já conversamos no programa anterior, Sim. Lucas tem como destinatário comunidades urbanas. Sim. E nas comunidades urbanas estão convivendo pessoas muito pobres, mas ao que tudo indica também está entrando gente rica. E Lucas coloca com clareza, nas palavras de Jesus, principalmente no capítulo 16, Lucas é um grego, nunca viveu na Palestina. Sim. A ideia que Lucas tem de fariseu é a ideia do rico ganancioso. Ele chama os fariseus de amigos do dinheiro. Então, você, na comunidade cristã, não pode se servir a dois senhores. Ou você serve a Deus e entra na lógica da partilha, ou você serve ao dinheiro e entra na lógica do acúmulo e na lógica do consumo. Então, Lucas está dizendo
não apenas bem-aventurados os pobres, mas ele também está condenando os ricos. E Lucas traz aquela parábola do rico e do pobre, onde, apesar da proximidade física, o rico come um banquete todos os dias. E o pobre, na soleira da porta do rico, morre de fome. Então existe um abismo entre o rico e o pobre. Esse abismo se refletirá na outra vida, quando Abraão diz para o rico: filho, agora não dá mais, existe uma distância enorme. Mas quem construiu essa distância no mundo do além foi você no mundo do aquém, quando você não conseguiu perceber, na soleira da porta da sua casa, o Lázaro que morria de fome. Então, as bem-aventuranças de Lucas trazem os bem-aventurados, mas também bem dentro de uma teologia deuteronomista. Existem a bênção e existe a maldição. Então, Lucas, ele traz as bem-aventuranças, mas ele também traz um alerta. A comunidade cristã não pode trazer para dentro dela as diferenças sociais que existem numa cidade. Porque numa cidade, Padre Ulisses, e o senhor sabe muito bem, que pode ter uma mansão do lado de uma favela. A proximidade física é imensa, mas a distância social é um abismo. É isso que Lucas quer alertar para as comunidades cristãs no mundo urbano, no mundo greco-romano daquela época, mas também é um alerta para nossas grandes cidades hoje, onde as pessoas se refugiam nos seus condomínios, bem cercados, rodeados de favela. Rufino, eu tenho uma curiosidade também, vou aproveitar vocês dois para matar, né? Eu sempre olho para Jesus como o grande bom samaritano da humanidade, né? Que lição traz para nós essa parábola forte de Jesus, que é de crítica e ao mesmo tempo é de um caminho maravilhoso para qualquer ser humano, e parece que rompendo tudo aquilo que faz essa pessoa é religiosa, essa pessoa é correta, essa pessoa não é religiosa, não está na nossa religião. Parece que Jesus joga um parâmetro, uma medida absolutamente diferente, né? E que foi a vida dele, afinal. Exato. Eu, antes de responder essa questão, gostaria de trazer um elemento muito bonito, pegando carona no que o Ouro Fino trouxe para nós, que eu acho que chama muita atenção. Jesus contou diversas parábolas dentro dos evangelhos, sobretudo sinóticos. Em Lucas ele conta várias, entre elas algumas exclusivas, entre as exclusivas esta do pobre, Lázaro e do rico. E é interessante observar, Padre Ulisses, que em nenhuma parábola é dito o nome dos seus personagens. Qual é o nome do pai do filho pródigo? Qual é o nome do filho mais novo? Qual é o nome do filho mais velho? Qual é o nome do bom samaritano? Qual é o nome daquele homem caído? Nós não sabemos. De todas as parábolas, o único nomeado é um pobre. Lázaro. Para Cristo Jesus, que vem para evangelizar, dar boas novas aos pobres. O pobre tem nome, ele é reconhecido. E o seu nome é Lázaro. E Lázaro significa aquele que é cuidado por Deus. Nesse sentido, a gente observa uma lição fantástica. Como cristãos, seguidores desse Jesus, nós devemos reconhecer o pobre, conhecê-lo pelo nome. Ou seja, ter certa proximidade com ele, em vista de dar a ele as condições para a sua dignidade de sobrevivência. Esse detalhe é muito importante. Então eu deixo a pergunta agora para o Ouro Fino, porque eu queria ressaltar isso, porque realmente chama muita atenção. Chama, certamente, Eu creio que o fato de dar um nome dá uma dignidade. Exato. Né? Diante de Deus, quem é digno de Deus, quem tem nome diante de Deus, é exatamente o oposto daquele que tem nomes importantes dentro da sociedade. Exato. As estátuas nunca são feitas para os pobres. Exatamente. Mas é importante, né? Mas eu gostaria de ouvir esse samaritano aí. Afinal... Então, Padre Ulisses, primeira coisa, é a coisa mais atual para o momento que a gente vive de igreja, a interpretação da parábola do bom samaritano.
é o que o Papa Francisco faz no 2º capítulo da Fratelli Tutti. É uma excelente reflexão bíblica, bem latino-americana, sobre a parábola do bom samaritano. E aqui o Papa ressalta uma coisa que é fundamental, porque Jesus, na sua didática, ele é minucioso. Qual é a grande questão que a parábola nos coloca? É que vem um homem, também sem nome, desconhecido, numa estrada bem tortuosa, que é a Jerusalém-Jericó, é assaltado, e ao ser assaltado, levaram tudo, significa que deixaram ele nu. Bateram nele, significa que deixaram ele ensanguentado, e ele fica desacordado. Então, a primeira questão que Jesus coloca para nós na parábola é a seguinte: se hoje você andando no seu carro, numa rua, numa estrada, você visse uma pessoa completamente nua, ensanguentada e desacordada na sarjeta, você pararia? Enquanto você não responder essa pergunta, você não pode ir adiante na parábola. Porque o sacerdote viu, mas ele não quis parar diante de uma pessoa nua, ensanguentada e desacordada. Por que qual é a importância que Jesus dá para uma pessoa nua, ensanguentada e desacordada? É que ela não tem identidade. O que dava identidade naquela época era duas coisas: a roupa que a pessoa usava e o sotaque que ela tinha. Né? Quando Pedro vai falar lá no meio, a empregada diz: esse aqui fala igualzinho àquele que está preso. E ele disfarça o sotaque. O sotaque define. Ora, se essa pessoa está desacordada e sem roupa, ela não tem identidade. Você pararia, você colocaria toda a sua atenção em cima de uma pessoa anônima, desacordada, ensanguentada, completamente nua? Então, a parábola é fundamental quando Jesus cria, com muita criatividade. Jesus é muito criativo quando conta a parábola. Esse quadro, diante desse quadro, o sacerdote passa adiante, o levita passa adiante, e aí entra o samaritano, que não tem nada a ver. Né? É um estrangeiro. É um estrangeiro. Ele, como foi lembrado pelo João Cláudio, ele se compadece, ele é capaz de criar uma empatia, uma solidariedade com uma pessoa nua, ensanguentada e desacordada. E ele desvia o caminho dele, ele para na viagem, e que ele tinha um destino que a gente não sabe. Ele para, ele vive em função do caído, ele leva para a estalagem. Quando Jesus diz, muito criativo, no dia seguinte, significa que o samaritano ficou a noite inteira cuidando desse atingido por essa desgraça. Então, é fundamental essa parábola. E ela serve de fundamento bíblico para tudo aquilo que o Papa Francisco escreve na Fratelli Tutti. Só haverá realmente uma fraternidade humana se nós formos como esse samaritano, tivermos uma empatia profunda por aquelas pessoas que estão desacordadas, nuas e ensanguentadas na beira do caminho. É fundamental, é uma riqueza essa parábola. Há certas coisas da Páscoa, da ressurreição de Jesus, que é Lucas que nos traz. Para mim é sempre bonita aquela imagem, os discípulos de Emaús, ela é tocante na gente. Como que se diferencia a Páscoa de Lucas? O que vocês comentariam para nós sobre esse mistério da ressurreição de Jesus vista por Lucas? Bom, existem muitas coisas maravilhosas no texto, e eu gostaria até de ressaltar uma delas aqui. Sei. Tá? O texto de Lucas mostra Jesus como uma espécie de novo Moisés. Eu quero destacar isso aqui. Sei. No capítulo 9, versículo 51, começa uma fase do Evangelho na qual Jesus inicia sua grande viagem para Jerusalém, e é dentro dessa viagem que ele conta várias parábolas, e a primeira delas é a do bom samaritano. É verdade, okay? Esse é um ponto fundamental. Quando ele está lá, na sua Páscoa, na cruz, o texto de Lucas, ele fala a respeito de um ladrão
que acolhe Jesus e Jesus o acolhe. Um homem excluído, um homem condenado à morte, um criminoso, aquele detém o perdão de Jesus. Jesus que acolhe aquele que foi marginalizado e morto e tudo. Então esse detalhe é muito interessante. Então, nesse percurso de Jerusalém, não é? Chegando em Jerusalém, Jesus vive tudo aquilo que ele havia dito ao longo dessa viagem. Isso que eu gostaria de ressaltar. E nesse sentido, nos é mostrado um Jesus que caminha e no caminho ensina. É aí os discípulos de Emaús. Mais uma vez, no caminho, Jesus ensina. Jesus revela aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu desejo de reino de Deus para os pobres, mais uma vez no caminho. Ou seja, nós somos chamados a entrarmos com Cristo nesse caminho e deixar com que Ele nos revele, nos fale, diga a nossa vida aquilo que é a sua direção do reino de Deus em vista da boa nova para os pobres. Isso é muito bonito no texto e eu queria ressaltar nesse sentido aqui. E para você, Orofino, essa Páscoa de Jesus, as páginas de Lucas? Eu gostaria de ressaltar uma visão mais do conjunto, Padre Ulisses. O Evangelho de Lucas é fundamental para a nossa liturgia. Se não houvesse o Evangelho de Lucas, não teria festa de Pentecostes, não teria festa da Ascensão, não teria os 40 dias depois da ressurreição. Isso tudo é uma criativa liturgia lucana. Para mim, Lucas é o Evangelho da liturgia. E para que a gente não desanime, eu acho a grande contribuição de Lucas, Lucas bota nos discípulos de Emaús um determinado esquema. Primeiro, eles estão saindo de Jerusalém, desobedecendo às ordens de Jesus, que tinha dito, permaneçam em Jerusalém até que tudo aconteça. Jesus caminha com eles para trazê-los de volta. Jesus caminha na desobediência para trazê-los de volta para a comunidade. E aí ele cria um esquema que nós vivemos até hoje na celebração eucarística. Primeiro vem uma revisão divina, que é o ato penitencial. Depois Jesus explica a partir das Escrituras o mistério do Messias, que é a liturgia da palavra. Depois ele entra na casa com eles e parte o pão, e eles o reconhecem, não por causa da palavra, eles o reconhecem ao partir do pão. Eles então se reanimam com esse encontro com Jesus e voltam para a comunidade, é a missão. Até hoje, esse é o esquema de uma celebração eucarística. O ato penitencial, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e o envio em missão. Esse envio em missão na igreja primitiva era tão forte que esse conjunto todo passou a ser chamado de missa. Mas cada vez nós celebramos semanalmente a Páscoa na liturgia eucarística, para que possamos nos reanimar a viver na plenitude do Espírito e evangelizar a cidade onde nós moramos. O que seria da nossa liturgia sem Lucas? Seria muito pobre. Lucas é o evangelho da liturgia. Que beleza, viu? Olha aí, quanta coisa bonita a gente ouve, quanta coisa bonita a gente aprende, quanta coisa bonita está escondida aí no livro de Lucas. A gente vai continuar falando ainda, porque a literatura de Lucas entra nos Atos dos Apóstolos. Queria mais uma vez agradecer de coração, professor Orofino, professor Rufino, João Cláudio. Muito obrigado pela colaboração de vocês. É uma vontade louca de continuar essa conversa, mas não é possível. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Continue ligadinho conosco. Na próxima semana estaremos aqui com vocês novamente com a nossa Bíblia aberta. Nossa Senhora os abençoe sempre.